Saudamos a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus e convidamos para o nosso estudo semanal. Hoje estaremos meditando sobre o tema Reforma Luterana e, em especial, a justificação. Que o bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos acompanhe em nosso estudo de hoje, o estudo de número 28. Vamos então abordar o tema Reforma Luterana, já que no dia 31 de outubro, domingo, estaremos lembrando os 504 anos da Reforma Protestante, ou Reforma Luterana do século XVI. Evento que aconteceu na Alemanha, liderado pelo monge agostiniano Martinho Lutero. Vamos destacar um dos temas. Para muitos, o mais importante, a justificação. E vamos abordar o tema sob 4 aspectos. Primeiro, antes da reforma. Segundo, a reforma propriamente dita. O terceiro, por que os luteranos comemoram a reforma? E o quarto, a justificação. Vamos ao primeiro destaque, então. Antes da reforma, sempre tendo à frente cristãos fiéis, o Evangelho de Cristo foi anunciado e muitas pessoas creram em Jesus como seu Salvador. O cristianismo floresceu em muitos lugares, apesar de muitas perseguições e de muitos cristãos serem mortos por causa de sua fé em todo o tempo. Os anos passaram e a igreja cristã cresceu e surgiram então muitos problemas internos, normalmente motivados por falsos cristãos e cristãos interesseiros. Apareceram problemas de ordem estrutural, política e especialmente doutrinária. E assim, no decurso dos séculos, vários desvios doutrinários se infiltraram nos ensinamentos da igreja cristã, afastando-a do verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Cristãos piedosos e preocupados fizeram várias tentativas de levar a igreja cristã de volta ao ensino de Cristo. E entre eles podem ser citados Agostinho, Pedro Valdo, João Wycliffe e João Hus, que pouco conseguiram. O erro e os interesses persistiram e cresciam sempre mais. Entramos então no período pré-reforma, logo antes da reforma cristã do século XVI. João Wycliffe, que viveu entre 1328 a 1384. Foi professor da Universidade de Oxford, teólogo e reformador religioso inglês, considerado precursor das reformas religiosas que sacudiram a Europa nos séculos XV, especialmente XVI. Trabalhou na primeira tradução da Bíblia para o idioma inglês, que ficou conhecida como a Bíblia de Wycliffe. Ainda na pré-reforma, João Hus, que viveu entre 1369 a 1415, foi um pensador e reformador religioso. Ele iniciou um movimento religioso baseado nas ideias de John Wycliffe. Os seus seguidores, no entanto, ficaram conhecidos como os Husitas. A Igreja Católica não perdoou tais rebeliões e ele foi condenado em 1410 e executado em 1415. Condenado pelo Concílio de Constança, foi queimado vivo e morreu cantando o cântico de Davi: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi um precursor do movimento protestante do século XVI. Chegamos então no segundo ponto da nossa reflexão, a reforma. E tomamos como base o versículo que também norteou toda
a reforma luterana do século XVI. O justo viverá por fé. Como doutor em teologia, Martinho Lutero começou a se dedicar mais ainda ao estudo da Bíblia. Quanto mais estudava, mais entendia sobre o perdão dos pecados. E estudando a Bíblia, Lutero compreendeu que Deus ama e por isso perdoa. Deus é tão amigo do pecador que enviou Jesus, seu filho, para salvar as pessoas pecadoras. Lutero queria então que as pessoas soubessem que elas não ganhavam perdão pelo que faziam, muito menos pagando com dinheiro, mas tão somente por aquilo que Jesus havia feito por elas. Como lemos em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E em Cristo, Cristo, ele morreu por nós. E se acreditamos em Jesus e no seu amor que ele tem por nós, nossos pecados estão perdoados. É assim que Deus dá o perdão. Com Jesus, vamos aprendendo a viver no amor que Deus mostrou por nós. A aflição de Lutero, no entanto, somente teve resposta no dia em que ele encontrou na Bíblia a certeza de que não há como alguém merecer o favor de Deus ou perdão dos pecados por causa de alguma coisa que ele, a pessoa, tenha feito. A única maneira de alguém obter o favor de Deus é através da fé em Cristo Jesus. E é através dessa fé que os pecados são perdoados por Deus. Esse entendimento, conhecido como a doutrina da justificação pela fé, tornou-se um dos pilares do pensamento religioso de Martinho Lutero. E então, no dia 31 de outubro de 1517, afixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg suas 95 teses ou proposições contra os abusos da igreja da época e especialmente contra a venda de indulgências ou a venda do perdão ou ainda a venda de um lugar, uma cadeira no céu. Logo, o conteúdo das suas 95 teses explodiu por todos os lados. Lutero, então, passou a participar de vários debates teológicos com autoridades civis e eclesiásticas que tentavam fazer com que Lutero desistisse da verdade que ele havia encontrado na Bíblia, que ele retratasse das suas críticas à igreja e ao papado. Então, em 1520, Lutero foi excomungado pelo Papa Leão X e no mesmo ano ele queimou a bula de excomunhão em praça pública, rompendo assim com a igreja da época. 1530 surgiu ou foi escrita a Confissão de Augsburgo. Esse documento trazia um resumo dos ensinos luteranos. Pouco a pouco, o ideal de reforma da Igreja Católica que Lutero alimentava e que ele almejava foi sendo sufocado. E o reformador viu-se obrigado, juntamente com seus colegas professores e pastores e seguidores, a formar um grupo separado de cristãos que queriam permanecer fiéis às verdades bíblicas do Santo Evangelho de Cristo Jesus. Surgiu assim a Igreja Luterana. Passamos ao terceiro ponto de nossa reflexão. Por que os luteranos comemoram a Reforma? A Reforma é lembrada com gratidão, porque restabeleceu o conceito bíblico sobre as três colunas básicas do cristianismo, e que são a Escritura, a graça e a fé. Rapidamente trazemos algumas palavras sobre esses três pilares. Primeiro deles, a Escritura Sagrada. A Bíblia é a única e suficiente norma e fonte de fé
e vida cristã, como lemos em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Segundo pilar, a graça de Deus. Deus oferece de graça tanto perdão total dos nossos pecados, como a salvação eterna a todos os que creem em Jesus, como lemos em Romanos 3,24. Sendo justificados gratuitamente por graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E o terceiro pilar, a fé. A fé aceita a graça de Deus revelada na Escritura Sagrada, a fé que confia no perdão e espera a salvação eterna. A fé é um dom de Deus. É o que lemos em Romanos 5, versículos 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O quarto e último ponto que trazemos para a nossa reflexão é o tema de nosso estudo, a justificação. Somente por causa da graça e da misericórdia do coração de Deus é que Ele aceitou os méritos do seu Filho Jesus Cristo para a justificação do pecador. Esta justificação vem ao pecador como um presente de um novo status, que agora é perfeito, ou seja, justificado. Já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo. Ao pecador é creditada a justiça de Cristo. É o que lemos em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. É dada a liberdade ou a libertação da dívida, da culpa e dos consequentes castigos que o pecado merecia. É o que lemos em Romanos 4, 7 e 8. Bem-aventurados aqueles cuja iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Do ponto de vista de Deus, tudo o que precisava ser feito para abrir os céus ou a porta dos céus para o pecador foi feito por meio de Jesus Cristo, como lemos em 2 Coríntios 5, 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Juntamente com essa paz com Deus, também vem aos pecadores perdoados a paz interior, ou a certeza da salvação. Todos os pecadores são convidados, portanto, a entrar pela porta aberta do céu, aberta por Jesus Cristo, e que nos é dada mediante a fé, dom de Deus. Como lemos em 2 Coríntios 5, 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. E em Romanos 5, 1 e 2, lemos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Prezados, justificação pela fé é dizer que somos salvos exclusivamente por causa daquilo que Cristo fez por nós, e não
por nossas obras ou por aquilo que eu faça ou que deixe de fazer. Nenhum dinheiro pode comprar os céus. É mediante o sangue redentor que Cristo derramou por nós na cruz. As obras não vão nos salvar. Por isso, o convite: vivamos conforme Deus quer, em comunhão com Ele, mediante a fé, dom de Deus, fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador, e na certeza da salvação que temos em Cristo Jesus. Vivamos a nossa vida com alegria, devoção, fidelidade e muito amor para com Deus e para com o nosso próximo. Vivamos então conforme Deus quer, porque em Jesus já deu novo sentido para o nosso viver. É por isso que no dia 31 de outubro lembramos todos os anos a reforma protestante do século XVI, porque o justo viverá por fé. Amém. Convidamos você para estar conosco na próxima semana em mais um momento de estudo semanal. Fiquem todos com Jesus e até semana que vem.